Fala pessoal, Pai seja convosco. Bora lá, vamos tratar a nossa administração do mês de abril. Esse mês nós estamos falando sobre o caráter da igreja. Isso significa que eu estou falando de você, de mim, de nós. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, o texto diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O capítulo 2 descreve um dos eventos mais decisivos da história da redenção: o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? É uma festa de peregrinação que acontece 50 dias após a Páscoa. Nesse contexto, vêm pessoas de todas as partes do mundo para comemorar a festa das primícias, que era uma festa agrícola, a festa de Shavuot. É claro que isso era comemorado no contexto judaico e até Atos capítulo 2, no ano 33 depois de Cristo, porque após a vinda do Senhor Jesus e a descida do Espírito Santo, essa festa recebe uma ressignificada. Nós poderíamos chamar esta festa agora de o dia do nascimento da igreja. O dia em que o Espírito Santo inaugura uma nova dispensação, a dispensação da graça. Agora, o poder do Espírito Santo, ele não é mais pontual e temporário, como acontecia no Antigo Testamento. Agora, a manifestação do poder do Espírito Santo, ela é permanente e coletiva. E é por isso que, primariamente, 120 crentes foram cheios do Espírito Santo dentro do cenáculo. Eu já começo fazendo uma reflexão com você. A igreja não nasce de uma organização humana. A igreja nasceu de uma intervenção divina. Ela surge em resposta ao cumprimento da promessa de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse: Vocês serão cheios do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Baseado no livro de Atos capítulo 2, vamos compreender algumas ideias da missão que Jesus Cristo tem para todos nós. Em primeiro lugar, Atos capítulo 2, verso 4, está escrito: E todos foram cheios do Espírito Santo. Esta é a primeira evidência da igreja sendo levantada. Quando você observa a expressão cheios do Espírito Santo, está indicando ali uma condição contínua que vai permanecer na vida daquele que tem cotidianamente um relacionamento com Deus. Isso revela para nós que a missão da igreja não começa no fazer, mas a missão da igreja ela começa no ser. Eu sou e por isso eu faço. Para você entender melhor, a ideia é a seguinte: antes de falar ao mundo, eu preciso ter ouvido de Deus. Antes de entregar a profecia, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, edificado sobre a palavra de Deus. A missão da igreja, ela nunca vai ser sustentada por talentos, por habilidades. Isso são ferramentas, mas a missão da igreja, ela é sustentada pela presença de Deus. O que é necessário para cumprir essa missão? Seja igreja. E a partir disso, haja como igreja. Eu sou e por isso faço. Me torno filho de Deus e por amor ao Criador eu passo
a fazer, cumprir, a realizar a sua missão. Um segundo ponto está entre os versículos 4 a 11 do capítulo 2. O texto vai falar ali que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui nós temos um fenômeno linguístico, uma ação poderosamente espiritual que acontece para que fosse corrigido aquilo que aconteceu lá na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Por causa do coração do ser humano, Deus realizou uma confusão de línguas. Ninguém conseguia entender absolutamente nada. Mas em Atos capítulo 2, nós vemos a correção daquilo que acontece em Babel. A partir de Atos, a barreira linguística cai por terra. Agora, a mensagem, ela não fica ali somente para as pessoas que falam uma única língua, porque o texto diz que haviam pessoas da Capadócia, da Ásia, cretenses, haviam asiáticos, haviam judeus, haviam pessoas de todas as partes, e o mais poderoso é que a barreira linguística foi quebrada unicamente para falar sobre as grandezas de Deus. Entenda bem, o Espírito Santo, ele te enche de poder para que as barreiras que te impedem de servir a Deus sejam quebradas. Barreiras de língua, barreiras de cultura, barreiras da sociedade, barreiras de emprego, barreiras de faculdade. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para proclamar Jesus e fazer com que todos, independente de cultura, língua, tribo, raça ou nação, possa conhecer a Deus através de você. Um outro ponto está lá no versículo 13. O texto diz que haviam pessoas zombando dos discípulos. Eles falavam, estão cheios de vinho. Aqui nós temos um ponto muito louco. Nem todos compreenderam o que estava acontecendo. Nem todos perceberam o mover de Deus. Enquanto alguns eram cheios do Espírito Santo, outros que não compreendiam o que era aquilo, zombavam. E aqui nós temos uma realidade para nós assumirmos a nossa missão. Ninguém vai entender você se não falar aquilo que você está vivendo. Ninguém vai compreender o que você vive se não tiver acesso àquilo que você está tendo. Por isso que às vezes o evangelho ele é visto como loucura. Esta parte, este versículo, ela é muito top porque ela nos ensina uma coisa. Os discípulos estavam tão cheios de Deus que o seu aspecto físico parecia o de um bêbado. Na verdade, quando você buscar ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo a tal ponto que as pessoas vão se assustar e, se Deus assim permitir, vão querer saber o que é que está acontecendo com você, porque foi isso que aconteceu nos versículos posteriores. Se você ler, você vai reparar que Pedro começa a pregar. Pedro fala sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Pedro fala sobre a vinda do Senhor Jesus, sua morte, seu ministério, ressurreição e ascensão aos céus. E a partir disso, ele faz um apelo. 3.000 almas aceitam a Jesus. Aqui nós temos um princípio espiritual muito profundo. As experiências genuínas com Deus frequentemente são compreendidas apenas por aqueles que também têm relacionamento com Deus. Quem não participa desse movimento não vai saber o que está acontecendo. É por isso que quando as pessoas estranharem o movimento de Deus na sua vida, testemunhe, pregue, entregue aquilo que Deus entregou para você, entregue para as outras pessoas. Por fim, para a gente concluir, a máxima da missão da igreja é ser testemunha de uma realidade que Deus tem com o ser humano. No contexto geral de Atos capítulo 2, os discípulos são cheios do Espírito Santo para cumprirem uma chamada. Eles cumprem essa chamada porque agora são filhos de Deus. Eles se tornam filhos de Deus porque aprenderam a amar Jesus. E eles aprenderam a amar Jesus porque eles o conheceram profundamente. Busque a Jesus,
Conheça o Senhor e certamente de uma forma automática você o tornará conhecido. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.